Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de novembro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta, uma leve alta de 0,43%, quebrando aí a sequência dos dois últimos pregões aí de queda, trazendo uma possibilidade de iniciar aqui um movimento de subida em termos de recuperação de toda essa tendência de baixa no gráfico diário. A tendência no gráfico semanal ainda é uma tendência de alta. O ponto de maior relevância que eu vejo nesse momento em termos de resistência para o Ibovespa é o fundo anterior, que foi perdido, essa região aqui, por volta ali dos 73.100 pontos, sendo mais exato, 73.125, até um patamar ali de 73.565. Acima dessa faixa de resistência que acabei de citar, o próximo nível seria essa outra região aqui, na faixa ali dos 74.300 até 74.480. Então, para que o Ibovespa demonstre realmente uma sinalização mais forte por parte dos compradores e uma chance maior de iniciar um movimento de alta pelo gráfico semanal, o ideal é que venha justamente para cima desse nível aqui, passe a trabalhar acima desse nível. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, de alguma forma dê um like nela, um joinha no YouTube. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e poder ser notificado aí a cada nova videoanálise, novo vídeo de aprendizado. Futuros, mini índice gráfico de 60 minutos, no mini índice dia totalmente travado e agora uma pancada para cima nessa última hora de pregão e aqui os últimos 10 minutos de pregão no mini índice. A gente teve então esse candle forte para cima que rompeu toda uma indefinição que passou todo o pregão aqui de forma lateral. Rompeu tudo para cima. Olhando para o próximo pregão, a gente tem a possibilidade, se a gente pegar o gráfico diário, a possibilidade de iniciar um movimento de subida, ou seja, superar os 73.235, seria a primeira sinalização para se ter um movimento de alta aqui no gráfico diário do mini índice. A favor disso, no G60, a gente pode observar que rompeu toda uma zona de resistência, que se a gente passar ali também essa linha pelo fundo anterior, a gente vê que é uma região importante de resistência para o mini índice. Então, fechou acima. Olhando para o próximo pregão, se a gente pegar um gráfico de menor periodicidade, o ideal é que passasse a montar fundo ascendente no gráfico de 10, 15 minutos, botar até aqui o gráfico de 15 minutos, ou seja, passasse a gerar fundo ascendente acima desse nível aqui, em torno ali de 72.800 pontos. Então seria algo interessante para se buscar a operação na ponta compradora e fundo ascendente, ou seja, fundo acima desse patamar de resistência, usando agora a região que foi rompida, voltando para o gráfico de 60 minutos, usando a região de resistência que foi rompida como uma região de suporte chamada mudança de polaridade. Para a ponta vendedora, somente se gerar um movimento muito forte para baixo, já no início do pregão, e passar a gerar topo descendente justamente abaixo desse patamar de 72.800 a 72.700. Futuros, mini índice, mini dólar, desculpe, olhando aqui para o gráfico diário, a gente tem um candle ali mais para um candle de reversão, mas eu vejo um pouco mais até por uma correção dessa primeira subida, uma movimentação para cima, mas olhando para o G60, vamos traçar ali os passos para o próximo pregão. O que a gente observa aqui no mini dólar? Movimento forte para cima, gerou uma lateralização, ameaçou subir, inclusive nessa subida eu recomendei uma compra no pregão de hoje, recomendação de compra na superação da máxima desse candle, depois que sai dessa total indefinição aqui no gráfico de 10 minutos, passou indefinido aqui boa parte do pregão, sai da indefinição, passa a usar essa região aqui inteira como um patamar de suporte, e nessa sinalização de suporte eu recomendei compra aqui nessa superação de máximo, na expectativa de se ter um movimento para cima. O movimento foi bem amarrado, os primeiros 3 candles da operação ficou bem amarrado, quase que bateu no stop, depois ganhou bastante força para cima, gerando uma relação risco-ganho de 1 para 1 até um pouco superior a 1 para 1. Eu reposicionei o stop um pouco acima do ponto de entrada e nesse candle mesmo que já voltou forte para baixo, já acionou a saída ali praticamente no 0 a 0, uma operação mais 0,02%, mais 0,02% capital total, enfim, uma operação basicamente aí no 0 a 0 em cima do dólar. Depois deu essa derretida e se a gente olhar para o G60, forte candle de baixa, perdendo esse nível de suporte que foi estabelecido dentro do pregão de hoje. Então, da mesma forma que eu comentei no mini índice, aqui seria o contrário, se abre subindo de maneira mais fraca e usa essa região aqui que funcionou como suporte no pregão de hoje, uma região aqui na faixa dos 3.292, bate nessa região usando essa região como resistência e gerando topo num gráfico de 10, 15 minutos, seriam das alternativas se buscar a operação na ponta vendedora a favor de um novo movimento de baixa
no gráfico de 60 minutos. Por outro lado, se volta forte para cima dessa região aqui, principalmente para cima dos 3.294, volta a ficar um pouco mais para a ponta compradora. Ou mesmo se cai e não consegue ganhar muita força para baixo, passa a utilizar essa região de topo anterior, ali por volta, essa região aqui por volta dos 3.280 até 3.277,50, essa região passaria a funcionar como suporte para uma possível formação de fundo no G60 e voltar a pensar na ponta compradora. Na sequência, PTR4 no pregão de hoje gerou aqui uma leve queda de 0,48%, possibilidade de proporcionar um fundo no gráfico diário. Superação da máxima do pregão de hoje seria a primeira sinalização para se gerar um fundo, já dentro de uma sinalização de movimento de baixa no gráfico semanal, que traz um risco um pouco maior para essa posição de uma possível compra aqui na Petro no rompimento desses R$ 16,77. Olhando para o gráfico de 60 minutos, seria até o final de uma tendência de baixa no G60, ou seja, romper o último topo descendente aqui depois que testa essa região aqui de suporte. É uma das alternativas, mas seria uma alternativa de entrada que passaria a trabalhar com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. Na Vale 3, formação de fundo, é um fundo aqui ascendente, um fundo acima deste nível aqui. A gente traçar aqui uma linha de tendência de alta, o ativo bate nessa linha de tendência de alta e gera essa sinalização de fundo. O cenário pelo gráfico semanal é um cenário um pouco mais podendo gerar aqui um movimento para baixo. Então, dentro do que ela proporcionou no pregão de hoje, a alternativa seria justamente de se buscar aqui alguma operação de compra através de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, ou seja, uma confirmação extra de um possível movimento de subida e podendo trabalhar com stop um pouco mais curto nessa operação, por exemplo, abaixo da mínima deste fundo aqui do G60, ou mesmo abaixo de um candle de alta que venha a gerar o pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos. Depois disso, Lame 4. Lame 4 no pregão de hoje, recomendei uma compra na Lame 4, colocando aqui num gráfico de 60 minutos aqui do lado esquerdo. Essa compra foi recomendada quando, na primeira hora de pregão, o ativo gera a sinalização de um fundo no gráfico de 60 minutos, respeitando toda essa região aqui de suporte. Na expectativa desse papel gerar uma correção maior pelo gráfico diário, recomendei essa entrada. Ela ficou amarrada aqui nessas 3 horas de pregão e na hora que superou essa máxima, que é a máxima do dia, e não conseguiu andar, ou seja, não estava deslanchando para cima, eu reposicionei o stop se perdesse a mínima desse candle aqui, ou seja, se gerasse sinalização de topo no G60 sem ter conseguido vir para cima dessa região aqui dos R$ 17,57 até R$ 17,65. Então eu reposicionei o stop e essa operação foi encerrada quando perdeu aqui os R$ 15,40. Então essa operação foi encerrada com a leve perda de 0,65%, capital total menos 0,07%. Foi a redução em cima dessa posição. Para o próximo pregão, em cima de Lame 4, a superação da máxima do pregão de hoje gera a sinalização ali de uma formação de um W no gráfico de 60 minutos. Seria uma das alternativas também de se buscar um tipo de entrada, logicamente também devido a esse movimento de subida, de recuperação depois dessa forte queda ter começado, ou seja, são 4 candles praticamente de lado, ter começado de maneira fraca, não dá para se exigir muito para cima. Então abre-se a possibilidade de se buscar essa entrada, mas logicamente avaliando ali de perto a posição ali do stop, a cada medida que eu ganhar força aí para cima, poder reposicionar o stop para evitar perda maior, visto que o cenário pelo gráfico diário ainda é de baixa. CL3. A CL3 no pregão de hoje gerou ali uma queda de 0,74%, foi um ativo que eu já abordei na última videoanálise. E dentro do que eu já tinha comentado, o ideal é que essa ação gere até uma correção um pouco maior no tempo. Está num ponto ali mais relevante em termos de antiga resistência, agora funcionando como suporte, é essa região aqui. Então tudo isso aqui eu considero como uma região de suporte. Se tiver mais candles aqui para baixo, me interessaria um pouco mais para se buscar essa compra. Visto até o que aconteceu ali pelo gráfico de 60 minutos. A possibilidade de entrada na superação da máxima de hoje, 23,19, vai depender muito da abertura do próximo pregão e a forma como vai fechar uma primeira hora de pregão para buscar esse tipo de entrada em cima da CL3. Eu ainda fico mais interessado se viesse um movimento um pouco maior aqui para baixo na CL3, um pouco mais fraco pelo gráfico diário. Embry 3, Embraer é ativo que gerou a superação desse topo anterior, mas até agora não conseguiu proporcionar a sinalização de um fundo ascendente. Vai um pouco descaracterizando a expectativa de poder gerar um movimento muito forte para cima, mas ainda assim seria uma das alternativas de compra de fundo ascendente pelo gráfico diário, na expectativa de se tentar pegar
um próximo movimento de subida, uma possível retomada da tendência de alta. Lembrando que a tendência de alta desse ativo vai ser retomada se conseguir romper essa máxima aqui, 16,58. Tendência do gráfico diário. Banco do Brasil, ativo que está em tendência de baixa, BBAS3, está em tendência de baixa, o pregão de hoje era um candle ali de indefinição, pelo gráfico 60 minutos, a última hora de pregão representando o que aconteceu basicamente no índice futuro, a gente viu isso na última hora de pregão ganhando força, vários ativos conseguiram fazer algo nesse sentido. Esse ativo, qualquer tipo de compra é uma compra contra a tendência, com risco um pouco maior, uma compra, por exemplo, rompendo os 31,61 com stop para baixo da mínima do dia de hoje, 30,76, para quem opera dessa forma, seria um stop ali em torno de 2,9%, por volta de 2,9%, projetando esses 2,9% aqui para cima. Em termos de relação risco-ganho de 1 para 1, o objetivo ficaria por volta dos 32,58. A minha preferência seria até em busca de alguma entrada através de fundo ascendente no G60, é o que mais me chamaria atenção em cima de BBAS3. Enfim, é uma forma um pouco mais criteriosa, mas seria uma das alternativas de se buscar essa entrada para se tentar trabalhar com stop mais curto e com a melhor relação risco-ganho, visto que aqui estaria trabalhando com relação risco-ganho de 1 para 1. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like, um grande abraço e até o próximo pregão.